que na riqueza ou na pobreza eu quero só você. Apaga a luz e vem deitar, esconda a água na minha boca. Você sabe no final das contas, o resultado é mais amor e menos roupa. Prefiro sofrer a verdade que amar a mentira. Viver na carência não vira. Onde toca mais sucesso. E agora ser feliz é nossa obrigação. Seu nome já faz parte da minha oração. Bom fim de semana, Mirandela. Aqui, sua manhã tem alegria. Alegria! Tem muito mais música. Oh, bom dia! Bom dia, Mirandela. Bom dia, como é bom estar em sua companhia. FM. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Essa é nossa, 98,7. É de Nilópolis. A discriminação e a violência contra as mulheres reduzem a produtividade de quase metade da população mundial. Quase 2 bilhões de mulheres não têm o seu potencial profissional aproveitado pela falta de acesso à educação, saúde, justiça. 1 em cada 5 dias de falta de mulheres ao trabalho é causado pela violência doméstica. Viver sem violência é um direito das mulheres. Eu sou Glória Menezes e assumi essa luta. Assuma você também. Campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Vida saudável. Alimente essa ideia. Para se alimentar de forma saudável não é preciso muito dinheiro. Frutas, verduras e legumes de época e próprios de sua região têm preços mais em conta. Seja criativo e procure substituir alimentos por outros do mesmo tipo que sejam mais baratos. Geralmente, os supermercados dedicam um dia da semana para a promoção desses alimentos. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. A desnutrição atrasa o desenvolvimento da criança. Para mudar essa situação, a Pastoral da Criança está presente em todo o Brasil, orientando mães, pais e gestantes sobre alimentação enriquecida, segurança alimentar e nutricional, soro caseiro, cuidados no pré-natal e fazendo a pesagem mensal das crianças. Você também pode participar. Seja um voluntário da Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Vida saudável. Alimente esta ideia. O leite materno tem todos os nutrientes e vitaminas que seu bebê precisa. Ele evita infecções e protege a saúde. Dê apenas leite materno para o seu filho até os 6 meses de idade. Após os 6 meses e até os 2 anos de idade, continue amamentando e comece a oferecer alimentos variados. Procure o serviço de saúde do seu município para saber mais sobre a alimentação das crianças. Nutrição saudável. Alimente esta ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Bom fim de semana, Mirandela. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Senhor. Bom dia, paz e bem. Bom dia, João. Bom dia, Jefferson. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia, Maria. Bom dia. Estamos aí mais uma vez com o nosso programa Perfeita Alegria, aqui direto da rádio Mirandela FM 98,7, aqui de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Estamos aqui para poder, mais uma vez, com você, curtir os temas que a gente discute, debater, rezar, meditar, ouvir uma boa música, trazer boas coisas às nossas vidas. Para você também que está aí na rede social, que está assistindo o nosso programa, depois de que a gente já colocou no ar no sábado, um grande abraço. Você também pode participar, que de vez em quando a gente entra lá, dá uma olhadinha no que já passou para ver se tem alguma coisa para responder, alguma coisa para falar. É importante a sua participação também. E não esqueçam aí, pessoal, que acompanha pela web aí, de compartilhar o nosso programa, compartilhar os nossos posts. A gente precisa de você para aumentar aqui a nossa família, né? A gente fala coisas boas e é bom levar essas palavras para as outras pessoas. Nós vamos começar o programa hoje, que tem o tema masculinidades e paternidade, diferente forma de ser homem e de ser pai, com a oração para a bênção dos pais. Vamos lá?
Venho hoje a ti, Senhor, pedi que estenda tuas mãos divinas sobre todos os pais. Abençoa-nos, abençoa, Senhor, o Pai amigo e companheiro, o Pai sempre presente, que oferece o colo e estende a mão, mas também o Pai ausente, colocando todo o teu amor em seu coração. Abençoa, Senhor, o Pai que hoje recebe o abraço dos filhos e o Pai que chora a ausência do filho que partiu para os teus braços. Dai a este o consolo da mansa saudade e enxuga com teu divino manto as lágrimas que vertem de seus olhos. Estenda, Senhor, tuas mãos de amor sobre todos os pais, concedendo a eles os dons da paciência, compreensão, tranquilidade, ternura, justiça, fé na vida e em seus filhos, e amor, muito amor. E aos filhos cujos pais estão junto a ti, dai a fé e o entendimento de que os pais nunca vão embora, eles apenas mudam de lugar. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica agora aí com a música aí, Meu Pai, Meu Amigo, da Cristina Mel. Manda bronca aí, Renan. Eu tenho muitos amigos por todo lugar, amigos de todo jeito, pra todo gosto. Mas o meu melhor amigo é o meu pai, sabem por quê? Ele está sempre comigo. Eu tenho um amigo que sempre está comigo, presente do bondoso Criador. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. Eu não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava a sua companhia. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Meu pai, meu amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus, a quem eu amarei até o fim. Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços da família. E não sabia de nada, mas ele já me amava e me ofertava sua companhia. Meu pai, meu companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Para mim, meu pai, companheiro, exemplo verdadeiro para mim. Sua vida me conduz aos braços de Jesus. A melhor música. Mirandela. Estamos de volta com o programa Perfeita Alegria.
Se você quer participar conosco aí do programa, você pode nos acompanhar aí pelo www.radiomirandelafm.com, pode também ligar aí no telefone 3743-3673 e falar conosco. Pode também se comunicar conosco através de 98-246-4082. Além disso, hoje, né, a gente vai dar aqui pela primeira vez o Zap da Rádio. O Zap da Rádio é o 98237-9492. Por lá você também pode falar. 98237-9492. O outro Zap é 98246-4082. É o Zap do nosso programa. Então, fique à vontade de participar aí também. E você pode também nos olhar lá pelo Facebook, aí nos dois perfis. No perfil da Rádio Mirandela FM 98,7, e pode também falar no nosso perfil lá do programa Perfeita Alegria, que também vai estar transmitindo daqui a pouquinho ao vivo lá, assim que eu conseguir dar um time aqui para poder compartilhar lá o link, né? Porque hoje foi meio tumultuado aqui no começo. Então hoje a gente está recebendo a Camila Rebouças Fernandes, que é assistente social formada pela UFRJ, especialista em saúde da criança e do adolescente, cronicamente adoecidos pela Fiocruz, e mestra em políticas públicas em direitos humanos pela UFRJ, e atualmente é assistente de pesquisa no Instituto Promundo. A Camila já esteve com a gente aqui no primeiro ano do nosso programa, quando a gente ainda era um bebezinho. Hoje a gente está assim na fase da pré-adolescência, né? E aí ela está com a gente de novo. A gente quer agradecer a Camila e dizer bom dia, Camila. Você pode até já, se você quiser, antes de qualquer pergunta, dar a sua palavra inicial, fica à vontade, o microfone é seu. Bom dia a todas e todos, né? Obrigada pelo carinho, pelo convite, né? De poder estar aqui mais uma vez. Para mim é sempre uma experiência diferente, né? E sempre muito interessante, porque aqui a gente está falando com diversas pessoas, várias pessoas têm acesso a essa discussão. E hoje a gente vai falar sobre masculinidades e paternidades, né? Que é um tema que está cada vez mais em alta, né? A gente está discutindo muito, mas às vezes a gente não entende muito bem o que são essas masculinidades e o que são essas paternidades. Então, a gente está aqui para um bate-papo. Gostaria de agradecer o convite, de agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. Podem enviar suas perguntas, suas questões, experiências. E acho que vai ser uma manhã bem produtiva. Então, para a gente começar, eu já vou falar aqui dos irmãozinhos que já estão acompanhando a gente aí desde cedo. Já tem gente aqui escutando, né? O Ronaldo Russo, bom dia, amigos, ótimo tema, tem um bom programa. Irmão, um abraço aí para você, um abraço na Dani e nas crianças aí. Frei Camilo Martins, saudações, franciscana. Frei, paz e bem, saudações. A Maíra Ferreira está assistindo, não escreveu nada, mas está aqui assistindo, já vi. O Márcio Bernardo, Marcião, um abraço aí, um abraço para você e para Carol. Deus abençoe vocês aí. Fabiano Maranhão tá dizendo aqui que o João fez a barba e ficou mais novo. Bom dia, paz e bem. Pô, você é amigo pra caraca, Valé. Aí, gostei de você. Fala que eu tô mais novo também, amor. E a Bianca Cis, nossa irmãzinha aí, que vai ser mamãe, né? Então ela já tá aqui ouvindo aqui para poder controlar as situações aí do dia a dia. Bom dia, irmã Bianca. Bom dia aí pra avó, bom dia aí pra Georgia, bom dia pra vocês. A avó fez aniversário essa semana. Paz e bem, um abraço. Então, Camila, vamos começar com a primeira pergunta, né? Uma pergunta difícil de responder pra caramba que eu acho hoje em dia. Né? O que é o homem? O que é ser homem? O que é o homem, cara? Eu tenho essas dúvidas, né? Aí o cara vai ficar me zoando depois lá no trabalho. O que é homem é difícil hoje em dia pra gente que é homem, né? Então... Essa é uma pergunta bem complexa, né? Na verdade, o sentido da gente discutir masculinidades e paternidades é a gente não rotular essa figura do homem num papel, né? Então, a gente não vai sair daqui hoje com uma definição específica do que é ser homem, porque graças não a Deus, existe, né? Porque senão fica difícil pra caramba. Não existe, né? Cada ser humano tem a sua forma de ser homem. Exatamente. Né, e assim, claro que a gente tem alguns aparelhos, alguns instrumentos que estimulam uma determinada masculinidade. Por exemplo, quando a gente vai pesquisar nos dicionários, se você colocar lá masculinidade, você encontra virilidade, coragem, força, antônimo de feminilidade, antônimo de sensibilidade. Então, assim, já existe um modelo determinado daquilo que o homem deve ser e daquilo que o homem não deve ser, né? E aí, quando o homem não corresponde a tudo isso que esses instrumentos dizem pra gente que ele tem que ser, essa masculinidade começa a ser questionada.
né? Então é interessante a gente entender, por isso que quando eu falo masculinidades e paternidades, falo sempre no plural, né? Entendendo que existem diversas possibilidades de existir, diversas possibilidades de ser homem, de ser pai, né? Que não necessariamente também o ser pai está ligado ao ser homem. O ser pai é uma das identidades, né, que constituem essa figura masculina, mas nem sempre também, né? Em alguns casos, em muitos casos, mas não em todos os casos. E aí existem alguns instrumentos que dizem pra gente, olha, ser homem é isso aqui, né? Ser pai é isso aqui. E aí quando você não segue aquilo ali que tá naquela receitinha, você começa a ter sua masculinidade questionada. Que foi o que você falou agora, né? Pô, tô perguntando aqui o que é ser homem. Então eu já sei que alguém no trabalho vai me zoar, né? É certo. O cara vai chegar e vai dizer, você não sabe o que é ser homem, Como não? assim você não sabe, né? Cara, eu não sei ser homem. Ser homem. Eu tenho meu jeito de ser homem. Sim. Agora, será que esse é o jeito, que é o jeito ideal, de repente? Que vai fazer bem a quem está na minha volta, que vai fazer bem a minhas filhas, vai fazer bem a meus amigos, eu não sei. Porque às vezes a gente é muito assim, egocêntrico, né? A gente acha que o nosso jeito todo mundo tem que aceitar. Mas não quer dizer que seja isso. Eu também tenho que moldar a tudo que está em volta e me tornar um ser mais completo. Eu acho isso. Né? Então, mas vamos lá. E o que é ser pai, então? As perguntas bem assim, né? São perguntas complexas e desafiadoras, né? Como eu falei, o ser pai, né, a paternidade é um dos elementos que constituem a identidade masculina, mas não necessariamente em todos os casos, né? O ser pai, hoje, ele ainda está relacionado a uma ideia muito conservadora, muito tradicional que a gente tem, de um modelo que diz pra gente que o homem tem que ser o provedor da casa, que o bom pai é aquele que provém o bem material para os seus filhos, né? Que o bom pai é aquele que pune, é aquele que corrige, né? Então, desde muito tempo, a gente já tem essa figura do pai atrelada a essa imagem do homem que vai corrigir, que vai punir, que vai disciplinar, que vai castigar, né? Por isso que o Dia dos Pais é tão sem graça, né? Pois é, né? Ou então, aí existem dois... E até os presentes. Dia dos Pais, ninguém porra, caraca, galera. Aí Eu fico meio enciumado nessa parada aí, hein? Fico meio enciumado aí, hein? Existem dois estereótipos, né? Ou a gente tem aquela figura do pai que bota medo, né? Que bota disciplina, que castiga, que pune, né? Que às vezes até agride o filho, ainda com aquela perspectiva de que estou corrigindo, estou ensinando, né? Ou a gente tem aquele pai que é o que chamam de pai babão, né? Que é aquele pai que não consegue impor limites aos seus filhos, que não consegue dizer não, né? Então a gente tem que ter cuidado também para a gente não cair nesses estereótipos, porque nem sempre um pai é totalmente esse pai que deixa a criança fazer tudo o que quer, e também não precisa ser esse pai que só chega para punir, para corrigir, eu né? acho que para penalizar, né? Nada pode ser radical. Exatamente. Nem numa ponta, nem nem na numa outra. ponta nem na outra. Eu acho que tem um momento de você abraçar e tem um momento de você mostrar que tá errado. Né? Em tudo na vida. Você como amigo, você como parceiro de uma pessoa, né? Você como sócio, você como profissional, qualquer que seja a esfera da vida que você tiver, aí é a minha opinião assim, né? Você não pode ser nem extremamente radical para correção, nem extremamente radical para permissividade, né? Porque senão nada dá certo. Eu acho que você tem que, nesse caso aí, é uma palavra que a Bíblia não gosta muito, mas é você ser um pouco morno, você ser uma temperatura que dá para ser digerida, né? E é importante a gente ter essa visão, porque todo mundo gosta de abraço, todo mundo gosta de beijo. E por incrível que pareça, essa experiência eu tenho na minha casa. As crianças gostam de serem corrigidas, de que você converse com elas, de que você mostre que ela está errada. É um mito achar que as pessoas não gostam de ser corrigidas. É lógico, a gente... O problema é a maneira. forma. A maneira, exatamente. Às vezes você mesmo está no seu trabalho, está trabalhando, e você é corrigido. A gente já é adulto, a gente tem um certo milindre, né? Às vezes disso. Mas depois você parando para pensar no que aquilo a pessoa falou para você, você vê, não, realmente naquele ponto ali eu estava equivocado, eu tenho que mudar. Então, é importante o pai também saber isso, né? Acho interessante. Mas eu continuo achando que o Dia João dos Pais é sem graça, mas tudo bem. Acho interessante que o João colocou essa questão da maneira também como se corrige, né? Isso que você falou do conversar, né? Do diálogo, isso eu acho que é muito mais importante, assim. E durante muito tempo a gente tem a perpetuação desse ideal, né? De pai, até quando a gente vai pesquisar nas propagandas,
quando você fala, por exemplo, do Dia dos Pais, né? É uma colocação muito importante porque é uma data de campanha, né? É uma data comercial específica no ano. E é uma das poucas datas, na verdade, se não a única, né? Em que a gente vê ali a figura do pai com os filhos nos comerciais e na televisão, né? Aquela paternidade afetiva, digamos assim. Esse é um dos poucos momentos que a gente vê e está ligado a uma data específica, a uma data comercial, a uma data de campanha. Então, isso é uma coisa que a gente ainda tem que reverter também, né? Essa figura do pai no Dia dos Pais e somente no Dia dos Pais, né? Camila, você pode explicar pra gente qual é essa diferença do ser homem e de ser pai? Então, o ser pai, ele não necessariamente está ligado à figura do ser homem, né? Porque muitos homens não são pais e tá tudo bem, né? Muitos homens não desejam ser pais e também tá tudo bem, né? Assim como a gente trabalha essa questão da maternidade, da mulher ser mãe, eu acho interessante trabalhar isso na paternidade também. O que acontece, principalmente no ser homem, é que a gente tem esse modelo que eu costumo chamar, e alguns autores chamam também de modelo heterogêneo, modelo hegemônico, não é heterogêneo, é hegemônico, de ser pai. Esse modelo, de ser homem, esse modelo, ele diz pra gente que o homem, ele tem que ser corajoso sempre, ele tem que ser insensível, ele não pode chorar, ele não pode demonstrar fraqueza. Ele diz que o espaço desse homem é o espaço público e não o espaço doméstico, é o espaço da força e não o espaço do cuidado. E com isso, desde criança, esses homens vão aprendendo que ser homem é isso, é você se afastar do cuidado, é você se afastar do espaço doméstico, é você se afastar do afeto, porque entende-se que isso não é coisa de homem. E aí, qual a relação que isso tem com a paternidade? É que quando esse homem se torna pai, né, quando ele deseja, ou quando acontece dele se tornar pai, ele leva esses ideais para essa paternidade. E aí, como é que ele vai oferecer afeto, cuidado, carinho, ou uma correção através do diálogo, né? Uma educação através do diálogo ao seu filho, se nada disso lhe foi ensinado, né? E se a vida inteira ele se expôs a situações de violência, né? A gente tem alguns dados que dizem pra gente que o homem, quando ele se torna pai, ele fica menos propício a se expor a determinados estilos prejudiciais de vida, né? Que é o uso abusivo de álcool e outras drogas, alimentação não balanceada, né? Falta de exercícios físicos, uma vida pautada na violência. Ora, nós mulheres, né? Nós morremos mais de violência doméstica, né? Os homens, eles vão morrer na briga de bar, na briga de trânsito, na briga no estádio de futebol. Então, essas causas externas, esse estilo de vida do homem, coloca ele por si só numa situação muito prejudicial à sua qualidade de vida, ao seu estilo de vida. Então, esse machismo, que ao mesmo tempo coloca esse homem numa situação de privilégio, também coloca ele numa situação muito difícil. Agora que eu entendi porque eu tô gordinho. Mas isso aí não é uma especificidade só dos homens, não. Só falando aqui, eu tô tentando imaginar. Não, no bar eu não vou, dificilmente. Só quando a gente marca aí alguma coisa de vez em quando que acho que eu vou. Então, quase que anual. Eu não vou direto no bar. Campo de futebol eu vou, mas também é 2, 3 vezes por ano. Então, aí quando você falou da parte física, eu falei, putz, olha aí, ó, me arrebentei. E aí eu já ouvi, assim, alguns discursos de alguns homens, tipo, antes eu levava uma vida, saía, chegava tarde, bebia, fumava, etc. Não, agora eu tenho um filho que depende de mim. Eu tenho uma criança que depende de mim, então eu tenho que me cuidar para poder cuidar dessa criança. Então, as pesquisas mostram pra gente que o homem, em determinadas situações, claro que a gente também não pode generalizar, mas em determinadas situações, quando ele se torna pai, tem uma tendência dele melhorar a qualidade de vida dele, porque agora ele sabe que tem alguém ali que precisa dele. Então, uma coisa está muito relacionada à outra. Agora, claro, a gente tem aqueles homens também que não lidam com a paternidade, não desejam ser pais, não têm pretensão e não são pais, e também tá tudo bem, né? Que também vai um pouco contra esse modelo ideal, né? Que a sociedade diz pra gente
de ser homem, porque a sociedade diz que o homem tem que constituir uma família, e esse constituir uma família está muito relacionado àquele modelo tradicional, conservador, né, de uma família homem, mulher e filho, né? Então, hoje em dia, a gente tem a paternidade homoafetiva, a gente tem o homem que vive sozinho, tem um homem que vive com um companheiro e não tem filhos, né? A gente tem casais recasados, né? Que às vezes há um segundo casamento. Então, assim, uma infinidade de Nessas situações, modelos de família. a forma de ser pai realmente tem que ser diferenciada, né? Porque diferenciada que eu falo assim, é uma modificação que a sociedade traz. Por exemplo, o pai que não mora com o filho dentro da sua própria casa, porque o filho mora com a mãe, né? É complicado. Então você tem que transformar essa forma de ser pai. Como faz para ser mais presente, como faz para estar junto, como faz para participar da educação, tudo isso. E aí entra um outro problema, que é o relacionamento entre o casal, para que você possa ter um acordo de que o cara pode participar da educação. Aí você vê também o caso dos casais homoafetivos, né? Quando não tem a figura do pai, quando são duas mulheres, esse papel da paternidade, ela é feita só pelo homem ou pode ser feita pela mulher também? Então, tudo isso são novas coisas que nós precisamos discutir para que as pessoas não transformem a sociedade num lugar complicado também de todo mundo morar, de todo mundo viver. Né, que as coisas aconteçam de uma maneira ordenada. Então, não é cartesiana, não, mas ordenada que eu falo é assim, o cara sabendo quais direitos que ele tem, né, sabendo que ele não pode entrar na seara do outro, não violar os direitos do outro. Então, tudo isso vai se construir a partir do debate. Né? Então, é muito interessante você estar colocando, porque eu fico imaginando mesmo. Hoje tem cara que vive sozinho, com o filho. Eu contei um caso lá no meu trabalho que o cara cuida do filho dele, mora ele e o filho. Também é uma situação complicada. E a mãe? Qual o papel da mãe, né? E o pai? Como fazer para também não anular a mãe? Né? Tudo isso é super complicado. Se a gente parar para pensar aqui, nós não vamos dar essa solução no programa. Né? Porque é tudo muito novo também. Não existe um modelo disso, né? As relações elas vão ser construídas. Deixa eu só dar um recado aqui rapidinho, desculpa, João. O Davi, que está tentando falar aqui no Zap, eu não tenho como falar ao vivo pelo Zap aqui, não. Se você puder mandar uma mensagem, é melhor, tá? Não dá pra tá me ligando, só para não ficar ligando aqui. Tá bom? Vai lá, João, então, continua assim, aí. Não tem um modelo, não tem uma receita, né? A relação ela vai se dar a partir do diálogo entre as pessoas que estão envolvidas ali. Seja, né, duas mães, dois pais, e um fazendo um papel que lhe cabe, o outro fazendo um papel que lhe cabe, mas tem que ser construído. Você não tem nenhum modelo específico. Né? Eu, particularmente, eu sou viúvo, só ficou eu e minha filha. Apesar de a gente não morar todo mundo junto, embolado, né? Mora minha mãe junto também e tal, mas assim, ela tem uma irmã e tem o pai. Mãe ela não vai ter nunca mais. Né? Essa questão da divisão de tarefas, né, do pai e da mãe, independente de ser um casal que vive junto, né, ou de ser um pai e uma mãe que já não vivem juntos, que não tem mais uma relação afetiva ali entre eles, é muito importante, né, porque as pesquisas elas apontam pra gente que os homens eles tendem a se apropriar das atividades com as crianças mais de entretenimento, de lazer, né? Enquanto que as mulheres costumam ficar mais responsáveis por essa parte de fiscalizar o dever de casa. Eu tô vendo alguém rindo aqui já, porque a carapuça já está servindo. Não, muito pelo contrário. Lá em casa quem faz a comida normalmente sou eu. Então não, eu participo de tudo, levo no médico, não. Não, então a gente tem um eu sou um homem que eu tenho, assim, alguns defeitos ainda dessa transição, porque não é fácil, eu tenho 47 anos, vou fazer 48, então eu sou ainda da década esse processo de desconstrução não é década fácil, de 70, assim. não é fácil, tem momentos que eu me vejo machista pra caramba, então isso é normal, até não é normal na sociedade atual, mas é normal pra gente tentar reconstruir, né? Sobreviventes do século passado. Isso, mas eu participo geral, eu sempre sair sozinho com as minhas filhas. Semana passada mesmo a gente foi pro cinema, só eu e elas. Então tem essa questão de estar participando penteava cabelo. Hoje já não, que elas já cresceram.
né? Minhas filhas vêm perguntar se é roupa dela. Esse negócio de roupa é que pra mim é difícil. Mas papai tá bonita, fala com a sua mãe lá que realmente eu não tenho bom gosto pra roupa assim, não. Então, mas eu não. Realmente eu participo, eu vou além. E aí as pessoas que me conhecem, né, a família, sabem disso aí, a maioria que tá escutando aí sabe que eu sou um cara muito presente. Eu acho que esse é um processo, assim, que a gente tem que viver, não só os homens, mas acho que as mulheres, as famílias, a sociedade de uma forma geral, não um processo de chicoteamento, mas, assim, de reflexão, né? E é isso que você falou também, entendendo as limitações, né? As gerações passadas, a nossa faixa etária, coisas assim, elementos que impactam muito no que a gente é hoje, né? O ambiente que a gente vive, as coisas que a gente acessa, em termos de cultura, lazer, entretenimento. Então, acho que a gente tem que reconhecer, o primeiro passo é reconhecer nossas limitações, né? Eu acho que uma das coisas que atrapalha muito, você falou uma coisa que é importante pra caramba, é a falta de acesso à cultura. Eu acho que, e aí eu puxo a orelha também do pessoal da área de cultura, que uma boa transformação para o país seria os caras, sim, ganharem dinheiro com a cultura, mas se preocupar em trazer a cultura para lugares onde as pessoas não podem pagar, para transformar a cabeça das pessoas também, em relação a muita coisa. O que acontece é que a gente hoje, nesses lugares, nós só temos acesso a igrejas, né, que acaba sendo o lazer das pessoas, é passar o final de semana todo na igreja, fazendo coisas na igreja, não tem outro tipo de lazer. A esses filmes hollywoodianos, né? A grande mídia, acesso, né? A grande mídia, a televisão. E aí, infelizmente, o nosso povo ainda continua com aquela cabeça de assistir programas na TV aberta, que muitas vezes só trazem informações deturpadas como corretas. Então, o que eu acho que o pessoal de cultura precisa acordar para isso, que eles têm um papel fundamental na sociedade, eles têm que cobrar lá do cara que tem dinheiro, fazer um espetáculo lá para o cara que tem dinheiro, para ele poder pagar, mas trazer para a população mais pobre coisas menores, para que se debata outras questões, na praça, nas escolas, até nas próprias igrejas, se oferecer a fazer peça de teatro nas igrejas, mostrar que a sociedade é diferente. Porque sem cultura, e aí vem uma visão que eu tenho, sem cultura e sem visão de coisas que acontecem em outros países e sem esse tipo de informação, infelizmente, a nossa sociedade tende a ficar cada vez mais quadrada. A realidade é essa. O problema, por exemplo, em alguns lugares, principalmente a gente que mora em município, né, Baixada Fluminense, Nilópolis, a cultura ela é muito mais relegada. Que a gente faz sarau, a gente faz, mas tudo as pessoas fazem, né? A Secretaria da Cultura do município, ela se restringe ocasionalmente a fazer a festa do aniversário da cidade, aí traz um artista, né, famoso, aí pega a verba do ano inteirinho e dá para aquele cara. O cantor A, o B, C ou D, ele vem cantar em agosto, né, aniversário da cidade, e acabou a verba da cultura. João, mas não estou discutindo disso não. Mas isso que eu estou te falando. O que eu estou falando então, é do papel social. Sim, mas o papel social, ele tem que vir no município. Não, mas olha só, não. Estou falando do papel social. A gente, quando queria fazer uma casa, que o pessoal dava aula, o cara a cara, que a gente não precisou do município. É disso que eu estou falando. Sim, mas esse protagonismo. É o protagonismo de você. Mas o protagonismo existe. Mas esse protagonismo, por exemplo, sarau, é feito à noite, eu não estou falando disso. Eu estou falando no dia a dia das pessoas. Eu estou falando o cara se dedicar a fazer uma peça de teatro numa escola. Estou falando disso. Eu sei que tem esse pessoal que faz. A gente já trouxe gente aqui falando disso. Mas a gente tem que discutir o papel do pai, por exemplo, que ele está discutindo agora, fazer uma peça sobre o pai. Sobre o papel do pai na atualidade. E trazer para as crianças. Para que essas crianças sejam formadas de forma diferente. Sabe por quê? Porque os pais que estão formando essas crianças e as mães continuam com o modelo do século passado. Não tem acesso a uma outra visão. É disso que eu estou falando. Entendeu? E assim, eu sei que o município é falho, que o estado é falho, que todo mundo é falho. Mas se a gente continuar só falando sobre isso, e hoje quem está no estado pouco se importa para isso, quem está no município pouco se importa para isso, nunca vai ter. Não, mas acontece que tem, esse é o problema. Não, nunca vai ter. O que tem, cara... São ações muito pequenininhas e que estão, às vezes, em horários que as pessoas não vão. Entendeu? Ou que desconhecem, então, mídia. Isso aí. Então a gente precisa... Mas é isso que eu tô falando. Eu sei que você é da cultura, mas eu tenho que dar uma puxadinha em todo mundo. Eu puxo em mim, puxo no outro. Sim, a galera tem que acordar para isso. O que eu tô dizendo é o seguinte, que cabe, né, infelizmente, você tem que ter o poder público para poder fazer essas coisas aí, cara. Então, vamos ver lá, vamos ver. Até porque a gente não tem nem teatro mais, né? Como é que a gente vai querer uma peça de teatro se não tem mais teatro? Na rua. Isso está bem relacionado a essas discussões, né? Porque é isso que você falou, quando a gente não tem
acesso, por exemplo, muitas dessas pesquisas sobre masculinidade, sobre paternidades, elas viram um trabalho acadêmico, né? Uma tese de doutorado que a pessoa, né, infla, né, bate no peito para dizer que é doutor, né? Ou uma dissertação de mestrado que a pessoa também bate no peito para dizer que é mestre. E cria um trabalho, às vezes, fantástico, que fica guardado na gaveta. É isso aí. Ou que é apresentado apenas no espaço acadêmico, em seminários, E aí, conversas, quando o ministro etc. da Educação E a fala gente- que a faculdade é lugar de balbúrdia, você não Exatamente. tem como provar o contrário. Exatamente, né? Entendeu? Então, inclusive, é interessante a gente dizer isso aqui e parabenizar esse programa, porque esse programa é um instrumento de resistência a esse modelo, né? Se a gente for parar para pensar, né? Resistência total. Se a gente for parar para pensar, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente traz essas possibilidades de trazer essas pessoas do espaço acadêmico aqui, que é um espaço de Baixada Fluminense, numa rádio tradicionalmente católica, né? Que tem um atravessamento religioso também, e num espaço que as pessoas não têm muito acesso a essa discussão. Então, quando a gente está fazendo isso aqui, quando a gente está discutindo masculinidade, paternidade, o que é ser homem, o que é ser pai, claro, a gente não tem uma resposta fixa para isso, porque não existe, inclusive a proposta é justamente que não exista. Mas é fazer as pessoas refletirem, né, sobre as suas práticas, refletirem sobre suas ideias, às vezes muito ainda engessadas, conservadoras, e refletir um pouco, desconstruir esse processo, né? Quando a gente faz isso, a gente está democratizando o acesso a essa discussão, né? A gente está tornando isso mais acessível, essa linguagem mais horizontal. A gente tira um pouco dessa linguagem nossa tradicionalmente acadêmica, né? Que a gente faz páginas e páginas, a gente escreve demais, a gente produz demais, mas a gente não socializa isso, né? E aí, já que você fez o puxão de orelha na área da cultura, eu tô aqui fazendo puxão de orelha nas universidades. Isso aí, o João sempre faz isso aí. Se a gente tem... João sempre faz, sempre reclama. E ele tá certo. Tem um pessoal que realmente acredita, né, que a universidade é balbúrdia, é porque o pessoal, infelizmente, não está acessando isso aqui, esse espaço. Tá fazendo um ano que eu né? fiz um trabalho, até mando um abraço ao pessoal da igreja lá da Santo Antônio, onde eu fui no ano passado. Eu fui a 2 igrejas no ano passado. João foi até comigo. Eu fiz um trabalho acadêmico num espaço religioso dentro da igreja. Devia ter umas 40 pessoas, um pouco mais, né? Cara, eu falei como eu falaria na universidade, mas assim, eu acho que eu trouxe a discussão para a realidade das pessoas. E todo mundo saiu de lá feliz, todo mundo saiu de lá. Então, é importante a gente fazer isso mesmo. É importante a gente trazer para cá. Às vezes eu digo pro pessoal, muitas vezes quando chega aqui, eu faço o papel do povão aqui no programa. E as coisas que eu falo aqui... Que é um papel muito importante. As coisas que eu falo aqui é o que eu escuto no dia a dia, eu converso com as pessoas, eu vejo as dúvidas. Então, a ideia é a gente mostrar para as pessoas que essa discussão que Camila faz lá na faculdade, faz lá no trabalho dela, não pode que é uma discussão, às vezes, teórica. Exatamente. E é pertinente. É pertinente a gente fazer. Exatamente. Então, Camila, voltando aqui, que eu fiz isso tudo para voltar. Mas a gente ainda está no tema, ainda está na discussão. Todo homem é um pai? Não, Isso então. aí, Era exatamente isso que a gente já vinha falando desde o início. Eu acho importante deixar isso também muito, muito explícito, né? Porque também, se a gente parte do pressuposto que todo homem é pai, a gente acaba caindo nessa rotulação, né? De que a gente acaba caindo na outra cilada de impor um modelo para esse homem, né? Que ele tem que ser pai, né? Ou que ele não tem que ser pai. Então é isso. Masculinidades e paternidade estão relacionados a conceitos livres, né? Fluidos e transitórios que se modificam a qualquer momento, né? Agora, Qualquer isso é período muito histórico. difícil para quem é cristão, por exemplo. Sim, sim. Porque há todo um modelo construído na Bíblia, e aí vem uma discussão pesada pra caramba de como é o homem e de como é a mulher. Né? Sem nenhum jogo de cintura. Né? Assim. Até porque as pessoas muitas vezes esquecem que quem escreveu a Bíblia, quem está escrevendo ali são homens. Né? Que estão também impregnados, apesar de ter uma ação em que a gente, como cristão, acredita do Espírito Santo na construção da narrativa, para mostrar certas coisas que o povo precisa saber, existe ali também a mão do homem, que em determinados momentos a gente escolhe o caminho e diz que foi Deus que escolheu. A gente vê isso aí direto hoje, né? Ao cara escolher a posição de ter uma arma como cristão. Ele diz que é coisa de Deus, mas não é, né? Cristo não queria arma, mas ele diz que é.
é uma construção, e aí o cara constrói também na hora da narrativa bíblica. Ele coloca muitas vezes o conceito dele ali. E aí, para o cristão, às vezes realmente eu entendo, e isso já vai entrar até na outra pergunta, que é difícil para um homem cristão, né, quebrar certos paradigmas que foram colocados por ele através da própria Bíblia, né? É difícil você quebrar, é difícil você entender que uma mulher não é submissa a você, né? Que está lá escrito, né? É difícil você entender isso, que a mulher é sua parceira, tá ali com você, são dois que estão dentro de casa, hoje em dia mais ainda que a mulher trabalha e tudo mais. Isso é muito difícil. Graças a Deus isso eu já me libertei bem antes, nunca tive essa visão. Tá aí minha esposa, se ela estiver escutando agora, se ela quiser falar, ela sabe disso. Então, diante dessa sociedade, né, você poderia dizer pra gente se o homem está sofrendo, além dessa questão de todo homem ser pai? O homem acho que sofre hoje, né? Com certeza. Eu acho que existe um desafio muito grande de romper com esses paradigmas, tanto por parte do homem cristão, né, que tem esse atravessamento religioso, e dos outros homens também, de uma forma geral, porque é muito difícil você ceder os seus privilégios, né? Você sair de um lugar em que você encontra certos privilégios, você reconhecer que tem esses privilégios e sair desse lugar, né? Isso gera um sofrimento que muitas vezes é imperceptível, até por essa questão do homem não poder demonstrar sua fraqueza, não poder demonstrar... O homem não chora, né? Homem não chora, exatamente. Eu sou mó chorão, graças a Deus. Então, assim, quando a gente se depara com essas situações, esse sofrimento, na verdade, é muito mais velado e muito mais difícil. Né? As mulheres, por exemplo, procuram em serviços de saúde para fazer exame de rotina, né? Para fazer um trabalho de prevenção. A gente vai encontrar com os homens nos serviços de saúde no câncer de próstata, né? Então, assim, já no estado avançado. Avançado, exatamente. Exames eles não fazem. Então, a gente encontra esses homens, às vezes, numa situação de saúde muito difícil, muito complicada, tanto a saúde física quanto a saúde mental, né? Para um homem assumir que tá doente fisicamente já é difícil. Tá com depressão e frescura. Para ele assumir, então, que tem uma questão ali de saúde mental é muito mais difícil. Como eu escutei de um colega nosso lá que trabalha, até a gente estava conversando com eu e o outro amigo, ele falou, você falou daquele cara? Eu falei, o cara disse que suicídio era frescura, era covardia. Então as pessoas não conseguem entender o que o outro sente, não tem empatia. Empatia, exatamente. Entendeu? E se acontece com ele até se deixa morrer porque não quer ir no psicólogo. Porque isso é coisa de gente fresca, né? Tem várias coisas aí, até a questão do suicídio na Bíblia, ele é condenado, realmente. Sim. Mas na Bíblia também condena a gente julgar, né? Pois é. Então tudo é complicado. Então, eu acho que existe um sofrimento muito grande, existe um sofrimento intenso, mas nem sempre esse sofrimento ganha visibilidade, porque a gente não reconheceu, a gente não rompeu ainda com esse modelo hegemônico de masculinidade, que diz que o homem não chora, o homem não sofre, né? A gente não conseguiu romper com isso ainda. Vamos só dar um break aqui, que senão a gente não... Cara, tem cheio de gente aqui... Tá cheio de gente aqui participando, então vou dar uma parada aqui. Então, a Mônica Manhães, né? Tá dando parabéns, João e Jefferson, aqui pelo programa. Ela que é a esposa do nosso querido André, que teve aqui semana passada. O André também, daqui a pouco eu vou ler a mensagem dele, já escreveu aqui também. Obrigado, Mônica, por você continuar com a gente depois que o André esteve aqui, tá? A gente precisa... já escutava. A gente precisa muito de você, tá? Jorge, meu amor, ótimo tema, um beijo. Mandei um beijo pra você, mas mando de novo. O Sérgio Libório tá se escutando, não mandou nada, mas tá escutando. O Renato, meu sobrinho, tá aqui. Bom dia, Vascão. Meu sobrinho, a gente sofreu ontem pra cacete, mas ganhamos, graças a Deus, né? Estamos saindo do... Foi difícil de acreditar, mas a gente ganhou. A Vânia Guilherme tá dando bom dia. O André Borges, meu amigo, um abraço pra você. O João não me passou teu telefone não, hein? Parabéns pelo programa, amigo. Sempre um tema relevante para a sociedade. Valeu. O Maurício Moraes, lá, meu amigo que trabalha comigo no Museu Espacial, tá dando bom dia. Bom dia, Maurício. O Álvaro Luiz está escutando. Um abraço, Álvaro. O Álvaro fez aniversário essa semana, não foi? Foi. Álvaro, parabéns aí para você. Mandei lá pelo Face, mas estou mandando aqui também. O Márcio Bernardo, nosso irmão lá de Minas Gerais, nosso irmão da UFS, que esteve aqui, inaugurou o programa com a gente, foi embora, tá lá com a Carol. Foi atrás do amor, né, Márcio? Isso é importante pra caramba. Ótimo debate, queridos. Parabéns pela escolha do tema. Discutir assuntos relevantes e presentes na nossa sociedade é fundamental para a construção de um novo pensar. Wanda, minha cunhada, que é minha parceira no cuidado das minhas filhas, fica com elas lá.
né? A gente está sempre na parceria aí. Bom dia, Wanda, um abraço aí para todo mundo aí, para a galera toda, para minha sogra, Dona Antônia, um beijão. Boa análise, diz o Ronaldo aqui, meu amigo de faculdade, muitos anos, esposo da Dani. Ronaldo, boa análise, né, ele diz, Jefferson, porque, né, se a sociedade não tiver uma oportunidade para esta reflexão, pode passar que este novo pai seria uma modernidade, quase uma extravagância da relação de gênero estabelecida. O desafio é a mudança cultural. Deixa uma provocação. Seria este novo pai homem possível apenas para gerações mais recentes? A gente já falou um pouquinho mais. Quer falar? Fala aí. Eu acho que esses novos modelos de paternidade, eles são muito possíveis, sim, porque eles vão acompanhando as novas configurações familiares, né? Até que você comentou uma questão muito interessante da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, os homens também, a gente tem essas famílias que vão crescendo, né? Os homens que ficam em casa cuidando das crianças. Agora tem muitos, as mulheres vão trabalhar. Então, a gente já tem algumas ano que vem vou entrar nessa aí, ano que vem. Aí, ó. Então, porque a gente já eu tem... vou me aposentar ano que vem, acabou. Aí eu vou ficar em casa, levando pra escola, papapá. Mas o trabalho de casa é muito mais difícil. Mas eu sou malandro. A limpeza da casa eu passo pra outro. Tá doido? Então, assim, se antes a gente tinha aquele modelo de pai, que a preocupação maior era colocar, vamos botar assim, a grosso modo, botar comida dentro de casa e acabou, hoje em dia esse modelo não é mais aceito. A gente precisa do pai que cuide, que dê atenção, que frequente a reunião escolar, que frequente o médico com a criança, que dê atenção, né, que dê carinho. Então, assim, a gente precisa de tudo isso. Esse modelo anterior... Tô chegando anterior... à conclusão que eu sou um pai moderno, hein? Você é um pai moderno, moderníssimo. Você tá de parabéns. Só tô meio gordinho. Não, mas isso aí faz parte também. Isso aí também não é impeditivo para ser um bom pai, não. Até porque nem sempre as pessoas mais magras também têm a melhor saúde, né? A gente sabe disso. Também. Uma questão interessante. Então, assim, eu acho que com certeza existe um espaço, sim, para essas novas paternidades, essas novas masculinidades que estão uma efervescência cada vez maior, que bom, né? E o que traz isso são essas novas configurações familiares. A própria mulher mesmo, quando ela se insere no mercado de trabalho, ela já vai dizendo para esse homem, ó, espaço público também é meu lugar, espaço doméstico também é o seu. Então, vamos reorientar isso aí, né? Legal, aqui, ó, tem mais gente aqui. A Ilma Ferreira, minha cunhada também. Família tá toda escutando hoje. Assim que eu gosto, hein? Valeu. A Ilma, minha cunhada, tá dando bom dia. Aniversário do Gabriel hoje. Gabriel, Deus te abençoe, meu filho. Tudo de bom para você. Que o Senhor estenda a sua mão sobre a sua vida aí para que você seja muito feliz. E assim, saiba que se você precisar de alguma coisa, a gente tá do teu lado aí. Disse que ele estava escutando no rádio, né? Então, um abraço aí para ele. Parabéns pelo programa. Obrigado, Ilma. E a Bianca Assis está dizendo aqui, o Jefferson achando que é fácil trabalhar em casa. KKKK. Eu falei. Pô, Bianca, quer me avacalhar, cara? João, faz aí a próxima pergunta aí. Vamos lá aqui, né? Diante da sociedade de hoje, o homem está sofrendo, é isso mesmo? Essa já foi. É a outra lá de baixo. Né? É muito sofrimento. As barreiras também já foi, não? Como os homens conseguiram ultrapassar essas barreiras que os fazem sofrer? Como é que ele vai fazer isso? Essa é uma pergunta difícil, difícil demais. Mas eu acho que só esse processo de reconhecimento de que sim, eu posso sofrer, sim, eu posso chorar, sim, o espaço doméstico, o espaço de cuidado também é o meu espaço. Eu acho que só esse reconhecimento já coloca a gente num processo de desconstrução bem interessante. E aí eu falo a gente, porque eu tô falando não só dos homens, eu tô falando das mulheres também. Que tem mulher agora que tem que fazer o papel da paternidade, né? Não, e das mulheres que precisam também entender, né, que esse papel de apenas de reprodutor, né, social e de provedor do lar, isso não define, né, o papel desse homem, o papel desse pai. Então, isso para uma sociedade de uma forma geral, né? Então, acho que uma das formas da gente romper com essa barreira, só o fato da gente estar aqui discutindo, e tenho certeza que tem vários homens e vários pais ouvindo a gente, isso é muito legal, muito interessante. Acho que isso já é um processo bacana. Acho que isso já é um processo bem bacana, fala aí, Manuelito. Essa desconstrução. Olha só, não tô mentindo não, a minha cunhada que escreveu aqui, ó. Wanda Couto é minha cunhada, tá aí no coisa, ó. Tudo isso meu cunhado já faz, ele é um paizão. Deus abençoe sua vida, meu cunhado. Obrigado, minha querida. Alguém tinha que falar isso aqui. Pô. Só quero dizer também que
para conseguir, né, esse modelo de sociedade, eles têm que trabalhar as crianças de hoje em dia, né? Com certeza, Né? com Botar certeza. o menino para lavar a louça também, Com certeza. para varrer. João, você tocou num ponto Não, e crucial. assim, outra coisa, o homem também ele tem que ser o modelo. Na minha casa, as minhas filhas estão acostumadas a me ver fazer os trabalhos de casa. Então, com certeza, quando elas arrumarem um parceiro ou alguém para viver com elas, elas vão ter a visão de que aquela pessoa também tem que ajudar. Aí já vai dar confusão. Ou não, entendeu? né? Eu acho que vai você dar tocou num confusão. ponto crucial, que é essa questão das Da crianças, próxima né? geração. Da criança e da infância, porque é isso mesmo, né? Os meninos, eles tendem a reproduzir aquilo que eles aprendem, os meninos e as meninas, né? Aquilo que eles aprendem em casa. E até pesquisas mesmo, até na última pesquisa que eu fiz, eu fiz essa pergunta para alguns homens e perguntei o seguinte: a participação do pai interfere no futuro do filho? E as respostas foram todas positivas, porque esses homens entendiam que o pai deles tinha influenciado muito na vida deles. Então, se você tem um pai que participa, um pai que está com você, um pai que te dá atenção, um pai que te dá um suporte, aí quando eu falo suporte, eu não estou falando de um suporte só financeiro, mas um suporte emocional, afetivo, né? E eles diziam, não, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero tratar o meu filho igual meu pai me tratou, porque isso foi muito positivo para mim. E outros falavam, o meu pai não agiu da forma que eu achava correta, então eu vou tentar fazer diferente. Então é interessante, porque essa figura do pai, assim como a figura da mãe, né, porque hoje a gente está discutindo especificamente masculinidades e paternidades, mas tem a questão da mulher também. E essa figura do pai interfere muito no futuro do filho, né? Porque ele vai ter ali como um espelho, né? Como a gente acaba reproduzindo isso na nossa vida adulta, às vezes até de forma inconsciente, mas a gente reproduz essas relações que a gente recebe em casa. Show de bola. Faz a outra pergunta aí. Tem uma pergunta aqui de ouvinte, né? Sim, Faz a aí. Ellen enviou uma pergunta. De que forma essas diferentes formas de ser homem e de ser pai afetam o homem branco e o homem negro? Essa pergunta é sensacional, necessária, né? Porque aí é isso, entra nessa discussão. Paternidade é tudo igual? Masculinidade é tudo igual? E a gente sabe que não é, né? Existe um recorte de renda, existe um recorte racial, né? Existe, enfim, vários recortes. E quando a gente pensa, por exemplo, no homem negro, no homem branco, a gente vê, né, isso é explícito para a gente, os dados e as pesquisas que apontam que a população negra, ela sofre mais com as violências por causas externas, com a mortalidade por causas externas, né? Ela tem um acesso reduzido a maior nível de escolaridade, aos melhores salários, a gente sabe que o nível também é reduzido, e tudo isso impacta na figura desse homem pai negro, né? Quando ele tem um acesso menor à renda, quando ele tem um acesso menor à escolaridade, quando ele tem um acesso menor aos espaços de poder, quando ele tem uma possibilidade maior de ser acometido pelas mortalidades, né, por causas externas. Então, esse homem vai passar tudo isso para essa criança que provavelmente também é negra, né? Então, vai passar todas essas dificuldades, passar no sentido assim, de que essa criança também vai viver essa realidade. E esse homem, enquanto pai, também vai viver essa realidade. A gente sabe que para os meninos brancos e para os meninos negros, as preocupações são diferentes. A gente sabe que as abordagens dos aparelhos do Estado, né, as abordagens policiais, são abordagens diferentes. Então, a gente não pode fechar os olhos, né, para essa questão interseccional, né, para essa questão da raça e etnia, e acho que eu nem sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, de repente Jefferson pode discutir um pouquinho mais isso, mas assim, acho que como isso impacta na vida dessas crianças e desses homens. Então, na verdade eu homens... vou até falar, vou ampliar um pouco esse debate, eu sempre falo disso aqui, né? Por favor. O que acontece? A maioria dos negros e as pessoas mais pobres, elas moram numa periferia e às vezes numa periferia afastada, e às vezes o salário também não dá para você cuidar do seu filho, então muitos têm que sair de casa muito cedo, passar o dia inteiro chegar em casa muito tarde, e são pessoas que passam por um processo de depressão, de vários problemas, e que no final de semana elas acham que o final de semana delas também tem que ser um final de semana para desestressar.
Então o cara já tá de saco cheio e ele esquece que a mulher também passou a semana inteira na mesma situação que ele, porque ele não tem essa realidade na cabeça dele, né? Então esse homem negro, ele não tem essa. Porque a gente imagina muito quando a gente fala de família, de casais, na família da Sessão da Tarde, né? Da novela da Globo, aquela família que o pai toma café da manhã com o filho. Isso é a maior enganação que tem, gente. Porque a gente fica vendo esses programas, essas coisas, a gente fica imaginando a sociedade daquele jeito. O pai toma café com o filho todo dia de manhã, no filme americano, né? Leva de carro para a escola. Isso não acontece nunca com uma família negra no Brasil, por exemplo. Só se for um cara como eu, que tem condição condição, por exemplo, de amanhã eu tô aposentado, tô novo, aí eu posso ficar com as minhas filhas, eu posso estar com elas, final de semana eu não preciso pegar um outro trabalho, aí eu tomo café com elas de manhã, converso. Então, a minha realidade é até diferente da realidade de muitos outros. Mas não é cotidiano. Mas não é o cotidiano. Então, essa discussão do ser pai diferenciado, é isso que eu estava falando da questão da cultura, tem que ser perpassada de outra forma para essa população, porque esses homens não têm tempo de pensar nisso. E não tem condição de mudar, né? Até porque a preocupação maior é você prover os bens materiais. Exatamente. É a sobrevivência. E boa parte agora dessa população, no final de semana, vai para as igrejas. Aí chega nas igrejas, infelizmente, aí é uma crítica que eu faço a todas, né? Chega lá com aquele discurso machista, faz com que o cara se afaste mais ainda dessa mudança de tentar ajudar a mulher que hoje trabalha fora, traz dinheiro para casa, participa de tudo dentro de casa, lava, cozinha, o cara fica só sentado vendo o futebol dele, né? Ou então vai pro botequim quando o cara não é da igreja. E a gente acaba vendo as coisas do entorno fortalecendo esse discurso que não deixa o homem também viver de forma diferente. Eu, graças a Deus, fui um privilegiado, porque desde novo eu sou franciscano, eu tenho um debate diferenciado na igreja em relação a essas posições. Aí também, com 28 anos, fui fazer uma faculdade de História, quer dizer, para quem conhece uma faculdade de História, é uma desconstrução total na tua cabeça. Não é balbúrdia, né? Não é balbúrdia. Eu nunca participei de chopada na universidade, eu nunca... Participa quem quer. Nunca ficou pelado na universidade. Até porque seria um espetáculo deprimente, né? O pelado não ia ser bonito. Então, eu acho que eu não tenho nem o corpo para isso. Eu acho que as únicas universidades que você vê gente pelada é a medicina, né? Que tem os cadáveres. Isso lá. Então, cara, o que a gente precisa parar para pensar é num modo de tornar a vida melhor para todo mundo. E essa discussão que vai além dessa questão, eu digo assim, da questão de... Pô, a palavra me fugiu. De manter a tradição. Cara, a tradição é boa desde que faça bem para todo mundo. Tem que ser boa. Mas se ela não está fazendo bem, se ela está deixando mulheres doentes, homens doentes, pessoas sofrendo, sobrecarregadas, nós precisamos repensar tudo isso. Entendeu? Porque quando o cara escreveu a Bíblia, por exemplo, cara, são não sei quantos mil anos atrás aí. Entendeu? Pô, muito dos livros era uma sociedade diferente. A gente precisa pensar. Período histórico, as lições que estão na Bíblia, para a gente cristão principalmente, são fundamentais. Tem coisa lá maravilhosa que a gente aprende a viver melhor, se organizar, ser pessoas do bem. Isso é ótimo. Mas a gente tem que mudar porque a sociedade mudou, a sociedade está diferente. A mulher hoje, ela tem o espaço dela. Ela quer lutar e ela tem direito de ser igual ao homem. É diferente, cara. O negro tem direito de ter uma família igual a do branco. Sabe? Tem direito de ter uma família da sessão da tarde. De sentar, tomar um café com o filho, jantar com o filho. Nós, pobres da Baixada Fluminense, também temos esse direito, além de negros. O nordestino tem direito de fazer todas as refeições do dia. Então, essas discussões, esses debates, precisam ser feitos. Vamos parar de hipocrisia, de achar que o mundo está certinho do jeito que estava, porque não está. Essa é a grande discussão que nós precisamos travar. Quando a gente fecha os olhos... Desculpa aí ocupar o espaço. Não, me exaltei, por favor, você foi ótimo nas suas colocações e acho que é isso mesmo. E assim, acho que quando a gente fecha os olhos para essas questões que você levantou, a gente ajuda a legitimar e a reproduzir as desigualdades, né? Eu queria abrir um parêntese aqui, não veio nenhuma pergunta sobre isso, mas eu acho uma questão interessante também, a paternidade adolescente, né? Isso. Que é um tema que a gente fala muito pouco e que existe uma tendência a condenar, né?
Claro, né? A gente sabe que cada idade, cada faixa etária, existe as suas potencialidades, existem suas limitações Mas também. acontece. Exatamente. Sempre aconteceu a paternidade Acontece, adolescente, não é sempre invenção, aconteceu. E a questão toda é que a gente tem um ideal, assim, na nossa cabeça, de planejamento reprodutivo, né? De planejar uma gravidez, que é um ideal médico, hospitalar e que nem sempre corresponde à realidade social, né? É teoria. Principalmente quando a gente fala das regiões periféricas aí que você levantou muito bem, que a gente não tem acesso a muitas coisas e a gente não tem acesso, às vezes, à prevenção, né? E aí não só da gravidez, mas de infecções sexualmente transmissíveis também, né? E aí, enfim, esse é um fenômeno recorrente que é a paternidade adolescente. Claro que a gente sabe que tem suas limitações, mas é uma paternidade que também merece ser valorizada, merece ser vista, merece ganhar visibilidade. E a gente entender, né, que essas pessoas merecem ser respeitadas como sujeitos de direitos, merecem ter os seus direitos sempre respeitados e a gente sempre lutando pelos seus direitos. Também o modelo de paternidade. E esse jovem homem, né, esse jovem pai, né, que vai também aprendendo... Que eu acho que se na fase adulta já é um desafio tão complexo, eu acho que durante a adolescência é mais complexo ainda, porque é uma mudança, uma transformação Ele não sabe nem qual tem que ser o completa, papel dele, né? Porque ele não está maduro Exato, ainda. Exatamente. E às vezes eu vejo também, aí a gente tem também um problema sério, porque os pais dele que são muitas vezes machistas, né? E aí estou falando um caso hipotético aqui, vão apoiar qualquer posicionamento dele, deixar a menina também segurando a peteca sozinha. Isso. E assim, cara... Mas aí também você vai chegar na questão de que tem que ter educação sexual. Exatamente. E aí é um tema que a gente vai falar aqui no final do mês, Então, educação sexual ótimo. nas escolas. Ótimo. Não vou estar nem aqui, mas vai vir uma amiga nossa aí falar sobre educação sexual na escola. Porque, gente, não adianta. Tá aí, eu vou fazer o quê? Não tem jeito. Eu já ouvi. As minhas filhas estão crescendo lá, eu tô olhando assim, tô dizendo, meu Deus do céu, como vai ser isso? Né? Porque a realidade, a sexualidade tá aí, né? Elas já conversam entre elas lá, de vez em quando eu pego um lancezinho assim, uns papinhos meio maroto, né? São pequenininhas, mas elas estão dentro da situação. Então, a gente tem que ter essa visão, é importante isso E que ela tá a gente, falando. enquanto sociedade, eu acho interessante você trazer isso também, né? Que vai ter essa discussão aqui, que eu acho que é uma discussão também fundamental. Que bom que vai ter uma discussão específica sobre isso. Mas eu já ouvi de mulheres assim, ainda bem que eu tenho um filho homem, porque não engravida. É isso aí. Eu falei, não, como assim? Seu filho pode não engravidar no corpo dele, mas ele vai engravidar uma outra pessoa. Ainda bem que eu tenho 2 meninas, vou engravidar, vou me dar netinho. E vai ter uma responsabilidade netinho. enquanto pai, Tô né? brincando. Não é só porque ele não engravida no corpo dele que ele não vai ter responsabilidade. Ele tem responsabilidade enquanto pai. E aí, quando a gente também fomenta esse discurso, a gente ajuda a reproduzir essa lógica de que o pai não precisa participar, né? É porque em todo discurso, Camila, da nossa sociedade, até pela tradição familiar, cristã, ocidental, que a gente participa, o homem sempre está nesse papel e a mulher está no papel dela. Então, segurar a rabuda do mundo. Exatamente. Então, em todos os discursos vai ser reproduzida a mesma coisa. Não tem jeito. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Porque isso é uma desconstrução muito pesada. Há uma diferença muito grande entre o casamento dos meus pais e do meu casamento. Né? Então não adianta também eu querer que a minha mãe ou o meu pai vejam, porque a vida deles era outra sociedade, hoje está diferente. Agora, eles também, nós que já estamos com uma certa idade, temos que entender que novas coisas vão chegar, porque como diz o poeta, o novo sempre vem. Sim. E não adianta a gente resistir. Quando a gente resiste, acontece o que está acontecendo aí no Brasil, uma confusão danada. Não adianta resistir, o que nós precisamos é colocar as coisas num caminho que seja bom para todo mundo, discutir, debater. E respeitar a diversidade. Exatamente. Deixa aqui pra gente, que a gente vai ter que encerrar, que o Manuelito já tá aí. Vem viver, já tá. Tem mais pergunta? Não, né? Então aqui, ó, o Maurício Moraes, perfeita colocação. Ó, elogio para você. Muito inteligente essa menina, e colocações bem fundamentais. Obrigada. O Maurício é gente boa demais. O Guilherme Alberto aí Guilherme Alberto. Da notícia de Nilópolis, né? Ele está dizendo aqui que colocou lá ao vivo e tem 40 mil pessoas que estão assistindo. Um abraço aí a galera toda. E está fazendo um pedido aqui para o Renan, e aí eu não vou falar não, e depois a gente vê aí. Camila, minha sobrinha, entrou. Um beijo, Camila. O Vladimir Luft, que vai vir aqui também. Agora eu não me lembro qual mês, Luft. Depois eu vejo lá. Vai falar sobre a importância
A importância do professor para a educação. Vixe, mas Porque o professor está sendo desvalorizado. Não precisa, professor. Precisamos parar de hipocrisia, precisamos pensar na sociedade, no momento em que vivemos. Muito bem, é isso que a gente precisa ter. Muitos cafezinhos nós tomamos falando disso, né, meu amigo? E Guilherme Alberto, fico triste, pois no município de Nilópolis, a Superintendência de Igualdade Racial até hoje só fala sobre negro e a cultura afro. Gostaria que fosse levada em conta a ascensão do negro e outras religiões, a comunidade chinesa e judaica em Nilópolis. Parabéns, também acho. É espaço para todo mundo. Jefferson, lembrar E a Bianca está dizendo que o programa foi maravilhoso. Parabéns a todos. Muito obrigado a todos que escutaram, que são vocês que fazem o programa maravilhoso. Mas fala, João. Lembrar do minuto de oração hoje, né? Isso, tem um monte de aviso aqui. Tem que olhar no meu zap aqui, porque o negócio está pegando. Eu Fala também aí. queria aproveitar para agradecer, gente, o convite. As perguntas foram todas muito pertinentes, acho que é isso aí. Esse é um espaço de resistência, de desconstrução. E desejo tudo de bom para o programa, que vocês continuem avançando, trazendo mais pessoas, porque é isso, a gente também não pode ficar só na academia, só nas universidades, tem que trazer esse povo para cá, para a Baixada, o povo tem que falar, e falar a língua da população. A Rosana Azevedo Andrade acabou E de aí? mandar uma mensagem aqui. Parabéns pelo programa. Aí a Bianca está dizendo, Camila pode voltar mais vezes. Sempre com Volto, colocações sim, com muito boas. certeza. E o Maurício, muito bom. Cara, eu queria falar uma coisa para vocês. A gente às vezes erra. Às vezes o que eu falo, o que o João fala, o que a Maria fala, até o convidado às vezes não é aquilo que você imagina para você. Mas o que a gente pede para você é que, na verdade, haja uma reflexão. Para pensar no que a gente está falando. Não aceite tudo, não. Porque também aceitar tudo é coisa de gente que não pensa. Né? Não aceita tudo que a gente está falando. Mas eu peço a vocês que parem para pensar no que está na sua frente, no que você vê no dia a dia e naquilo que os nossos convidados trazem para cá para você. É isso que é importante. Né? A gente não quer criar uma verdade absoluta, até porque no mundo há várias possibilidades, mas a gente quer trazer para vocês esse debate. Isso que é fundamental. E com o nosso jeito de ser aqui, eu falo um monte de besteira, o João de vez em quando fala, a Maria quase não fala besteira, mas a gente é que fala, e tá tudo certo. Ela ri das besteiras. Aí o convidado tenta acertar a besteira que a gente fala, e a vida continua, né, cara? Eu acho que não existe uma resposta certa, uma resposta errada, é isso que você falou. Cada um tem as suas percepções, cada um tem suas vivências e a gente traz experiências para cá. O que a gente está dizendo não é uma verdade absoluta e nem é isso que a gente quer, porque esse não é o sentido do programa, né? É justamente o contrário, né? E acho que é isso, não tem isso de falar besteira, não. A gente conta vivências, conta experiências, tem coisas que a gente sabe um pouco mais e a gente fala, aquilo que a gente sabe um pouco menos e a gente escuta. E a Camila cheia de fã isso. aqui. O Guilherme Alberto já falou, essa menina poderia vir mais vezes. Vai vir, a gente vai abrir aqui outro espaço para ela. Aceito. E o Maurício é muito bom mesmo. Vamos dar um título de sócia pra Aqui, ó, olha só. Vou dar 2 avisos aqui importantes. Todos 2 estão ligados aqui ao Gotas de Misericórdia. O primeiro é a campanha que está sendo feita entre o Gotas de Misericórdia, a Ordem Franciscana Secular e a Jufra Ternura e Vigor de Nilópolis, que somos nós aqui do programa. Estamos lançando aí uma campanha de arrecadação de escovas de dentes para ser distribuída à população de baixa renda, adulto ou infantil. Então você pode comprar aquele pacotinho de escova de dente, deixar ali na secretaria e falar. Deixa endereçado a Jufra e ao FS, que depois a gente repassa para o Gotas de Misericórdia. Porque isso é uma das coisas importantes para a gente também trazer saúde aos moradores de rua, que é a questão da saúde bucal, que afeta um monte de coisa na área da nossa saúde, né? Então é importante. A outra é a campanha que o Grupo Gotas de Misericórdia está fazendo, e aí o Maurício mandou para mim ontem, pediu para a gente falar aqui, que é tire a solidariedade do armário. Deus, tá ruim de ler aqui, faz bem ao coração quando a solidariedade aumenta, o frio diminui. Quer dizer, doar faz bem ao coração. Colabore com roupas de inverno, calçados e cobertores para os moradores em situação de rua e carentes. Aonde entrega? Na secretaria da igreja. Você chega ali para a Rosângela e como é que é o nome da outra menina mesmo? Que agora esqueci. Para Fátima. Entrega para elas, né? Elas vão, já bota um nomezinho em cima, né? E entrega lá, que é para a gente fazer essa campanha para os moradores de rua. Escova de dente e roupa de frio, cobertor, blá, 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 blá. Esse segundo direcionado ao Gotas de Misericórdia. As escovas de dente direcionada a Jufra e UFS.
Eu tenho um recadinho, mas é para a juventude, que ainda não se inscreveu na MFJ 2019. Missão Franciscana da Juventude. Então, corre que as inscrições só vão até o dia 15, hein? Isso aí, mas aonde que escreve? Tem aí? Não tem? Procura na internet, tem site? É só botar na página do Facebook das missões da Franciscanas da Juventude, tá lá o link. Ok. Agora aqui, o Paulo César Firmino, que foi da JUFA aqui há muito tempo atrás, tá dizendo aqui que é muito bom, empenho dessa equipe e é de ótimo valia esse conhecimento. Muito obrigado, um abraço, Paulo César. E o Maurício está agradecendo aqui o aviso. Maurício, é nosso trabalho, tá? É nosso trabalho fazer isso. Josemar chegou aqui agora perguntando como é que foi o programa. Tá acabando agora, Josemar. Um abraço aí pra você. Vergonha, vê se tu acorda. Vamos encerrar que o Manuelito já vai entrar e vamos embora. Vamos fazer 13 horas, minuto de oração. Isso. Papa Francisco pediu para nós fazermos um minuto de oração pela paz mundial. Hoje, às 13 horas, todos estão convidados a parar e pensar um pouquinho aí, meditar sobre a paz, às 13 horas de hoje, desse sábado. Vamos aqui terminar com a oração Ação pelos Pais. Senhor, rendemos-te graças pela vida dos nossos pais, porque nos possibilitam nascer para a vida na terra. Rendemos-te graças também pela vida de nossos pais na fé, porque nos possibilitaram nascer para a vida eterna. Neste dia dos pais, que a oração é dos pais, abençoa os que estão próximos, dá força aos que estão distantes e conforta aquele cujo pai está ausente. Abençoa igualmente a nós, filhos e filhas, para que nossos gestos honrem a sua memória, que nossos passos sigam-lhe o exemplo, que nossas palavras transmitam a sua sabedoria, e se porventura esse amor paterno nos faltar, dá-nos a consciência de que temos um Pai Celestial que nos ama, que nos ajuda, que nos compreende. E tu que és Pai onipotente, onipresente e onisciente, compenses as limitações dos pais terrenos e complete o seu amor. Bendito sejas, Pai bondoso, Pai dos pobres, Pai de todos, Pai nosso que estás nos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem! CYL 951. Rádio Mirandela FM. Nilópolis, Rio de Janeiro. Fala galera, eu sou o Renan Xavier e eu convido você para participar aqui junto comigo do programa Mix aqui na Mirandela FM. Todas as tardes de segunda, terça, quinta e sexta, 1h da tarde, e no sábado,